E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Vascaínos por Amor. Hoje eu tenho uma companhia ilustre aqui, a minha filha, né? Apesar desse momento aí que o Vasco está passando, ela fica querendo pular o muro, mas a gente está tentando trazer ela pro lado feliz. Falar um pouquinho do jogo de amanhã, né? Jogo difícil pela Sul-Americana. Vocês já devem ter acompanhado em alguns outros canais. O jogo é 7 horas da noite, né? Vai passar no canal Paramount, né? Que é um canal fechado, parece somente nessa com transmissão de imagens, só nesse canal. Um jogo complicado. Eu até acompanhei um pouco antes de fazer o vídeo. Eu acompanhei que o Vasco deve entrar com o mesmo time de domingo, jogou contra o Santos, time que ganhou de 2-1. Então já está meio que na nossa cabeça, né? Que é Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Vitor e Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho e na frente Garré, Nuno e Verratti. Então é o time que vai iniciar esse confronto. Lembrando que é uma altitude, né, gente? São 2.300 metros. Não é fácil jogar lá. Também não se compara a La Paz. La Paz é um pouco mais 3.600, Quito é 2.800. Então não é também essa... Parece que não é essa dificuldade toda. E o Vasco viajou na segunda-feira para se preparar já para fazer um condicionamento físico, né? Deve ser essa parte de respiratória, para chegar na quarta-feira preparado para o jogo. A gente vai enfrentar um adversário que é aparentemente desconhecido, né? A gente não conhece muitos jogadores do time do Melgar, mas hoje é o time, é o líder da Liga Peruana. São 5 jogos, 5 vitórias. Quer dizer, não é... os times lá são ruins, mas você alcançar 5 vitórias também não é tão simples, independente do campeonato que você joga. E eles também têm um ataque, né? Parece que já fizeram 10 gols em 5 jogos, tomaram apenas 3. Então é um time que merece o Vasco ter um pouco de atenção. Eu até fiz um vídeo mais cedo falando também sobre a escalação que eu acharia interessante, se mesclaria, se colocaria o time titular. Eu fico muito preocupado com relação ao Campeonato Brasileiro, que o Vasco precisa pontuar nesse início. Então, assim, tomara que amanhã se o time titular entre amanhã, que não prejudique domingo contra o Corinthians, porque eu acho que o Vasco precisa nesse início pontuar, até para ganhar moral, né? Continuar com a moral alta, porque a moral e a confiança é tudo no time de futebol. E aí, se você pegar o Melgar, ele veio da pré-Libertadores, né? Ele ganhou o Tolima, que é um time da Colômbia. Ele ganhou os 2 jogos na segunda fase da Libertadores, ambos de 1-0. E na terceira fase, eles perderam para o Cerro Porteño. Aí perderam os 2 jogos. Foram eliminados da Libertadores e vieram para jogar a Sul-Americana. Então, assim, eu vejo como um jogo bem complicado. Assim, a gente não sabe o que esperar do adversário, mas eu espero que o Vasco possa fazer um bom jogo. Hoje a gente tem algumas peças de reposição, né? A gente tem ali o Jair para entrar, a gente tem o Tietê, a gente tem o Puma, a gente tem o Ryan, alguns jogadores, a gente tem o próprio Lloyd, que está chegando aí, ainda não apresentou muita coisa, mas pode ser que num jogo desse se destaque. Então vamos confiar, essa escalação que eu passei, lembrando, não é uma escalação oficial do Vasco, é uma escalação que está sendo aí divulgada, inclusive no GE, em grandes fontes aí de notícias. Vamos esperar, amanhã de repente a gente volta aí antes do jogo, faz um vídeo. O que você acha, filha? Com esse time, o Vasco tem condições de avançar na Sul-Americana? Fala com o pessoal aí o que você acha. Não sei, porque o Vasco às vezes costuma perder com esse time, né? Às vezes tem jogadores novos que eu ainda não conheço direito, mas não sei, agora é esperar. Vamos esperar para ver se vai dar certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero colocar futuramente outros vídeos.
Muito obrigado aí para quem está se inscrevendo no canal, para quem está deixando o like, para quem está compartilhando. E a gente sempre vai estar aqui falando do time, falando de futuras contratações. A gente não vai estar falando de especulando. A gente só vai falar quando tiver assinado com o Vasco, contratado. Eu acho que isso é importante. A torcida do Vasco está tão sofrida, né? Que aí você fica especulando contratação aqui, contratação ali. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou falar do jogador depois que ele já tiver com o contrato assinado, apresentado. E aí a gente espera que no meio do ano aí o Vasco ainda traga mais alguns jogadores para poder elevar mais o nível da nossa equipe. Obrigado, pessoal. Grande abraço aí. Até a próxima.